Veja bem, pessoal, nós vamos fazer hoje o gabarito da semana 2 aí de vocês. Preste atenção aqui, ó. Vocês tinham aí uma história em quadrinho, uma tirinha, e ela ia trabalhar na questão 1 e 2. Então, vocês têm aí o Chico Bento, que a maioria aí conhece as historinhas dele aí, que faz parte da turma da Mônica e do Maurício de Souza. Sobre os aspectos que envolvem a variação linguística, é correto afirmar que variação linguística, terceiro ano, conteúdo que vocês veem lá no primeiro ano e cai no Enem. O aluno que realmente pretende fazer o Enem em janeiro pode estudar. Tempo é o que mais vocês têm para estar estudando para o Enem. Então, veja bem aí, ó. Sobre os aspectos que envolvem a variação linguística, podemos afirmar letra A. Por se tratar de uma variante informal, a fala de Chico Bento apresenta marcas da oralidade típicas do falar caipira, que é o que caracteriza ele. O modo como ele fala, a gente já sabe qual é o meio em que ele vive, ou seja, a língua, ela varia de acordo com a região, de acordo com as tribos, vamos dizer assim. É como se fosse uma roupa que a gente usa para ir numa igreja, outra roupa que você usa para ir num cinema, numa praia e assim por diante. Existe uma variação. E como é uma história em quadrinho, ela vai apresentar marcas da oralidade. No caso dele, o falar caipira. Então, nós temos aí letra A. A segunda questão aí, número 2, vocês têm respostas abertas. Referente à história do Chico Bento. Como você caracterizaria o personagem Chico Bento do ponto de vista econômico? Do ponto de vista econômico, nós podemos dizer que ele possui o quê? Um baixo poder aquisitivo. Olha o vocabulário terceiro ano, eu não vou falar que ele é pobre, não. Eu falo baixo poder aquisitivo. Isso daí a gente usa também nas nossas redações. É para evitar o quê? Palavras desagradáveis. Qual que é a figura de linguagem que a gente trabalha isso? Eufemismo. Eu não vou colocar lá que fulano é pobre, que fulano é isso. Apresenta um baixo poder aquisitivo. B. E como o caracterizaria do ponto de vista regional geográfico? Regional, pessoal, pois a fala dele é típico das pessoas que vivem na zona rural. Por que eu não posso colocar geográfico? Por exemplo, geográfico, sudeste, vamos supor. A gente tem grandes centros urbanos e tem a zona rural. Então, a questão aí, ela é regional, a região em que ele vive. No caso aí, a zona rural. Do ponto de vista social, ele é o quê? Uma pessoa simples, humilde. Muitas vezes a gente fala que as pessoas que vivem no interior, elas são ingênuas. Quando vem na cidade, as pessoas passam a perna, querem tirar algum lucro em cima delas. Por que você pôde responder as questões anteriores? Por que a gente consegue responder? E em que se embasou para isso? Ficou vermelho, mas faz parte da pergunta aí, tá? Porque, pessoal, nós temos um conhecimento prévio sobre a comunicação e os seus elementos, emissor, receptor, o código e assim por diante. E também a gente tem aí a questão dos aspectos socioeconômicos das pessoas. O que a gente sempre pensa, igual eu falei na questão da letra C? Quem vive no interior é uma pessoa humilde, de baixo poder aquisitivo, apesar que há um certo preconceito nisso, porque tem muitas pessoas que vivem no interior e elas têm um estilo de vida e até mesmo um poder aquisitivo melhor do que muitos que estão na cidade. Então, assim, a gente consegue responder a letra A, B e C pelo nosso conhecimento prévio. E a questão socioeconômica que a gente julga ter menos poder aquisitivo do que as pessoas que vivem nos grandes centros urbanos. Letra E. Existe, então, alguma correlação entre identidade cultural e variação linguística? Sim, né, pessoal? Isso aí vocês verem lá no primeiro ano, igual eu falei. Por quê? A carga cultural que cada um traz.
Se você nunca frequentou uma escola, se você nunca estudou, se você não tem o hábito de ler livro, o seu vocabulário ele é pobre, ele é escasso. Você não tem um domínio de um vocabulário amplo para estar fazendo uma boa comunicação com as pessoas. Aquela pessoa que estuda, que está sempre lendo, faz vários cursos, ela tem um bom vocabulário, o vocabulário dela é mais amplo. Então, existe uma relação entre a identidade cultural com a nossa variação linguística. Quanto mais cultura, mais conhecimento da língua e domínio dela nós vamos ter. AF. Agora, pense estritamente na linguagem utilizada pelo personagem. Você poderia somente por meio dela responder as questões 1, 2 e 3? Sim, porque aí, ó, a gente conhece o personagem. Quando se fala em Chico Bento, você lembra já da roça, é um personagem famoso. E a questão aí, ó, do ambiente em que ele vive, o modo dele falar e o jeito de vestir, porque igual eu falo com vocês, quando tem questões com história em quadrinho, a gente não apenas lê as falas, a gente também observa a parte não verbal, ou seja, o desenho. Vamos continuar aí, ó. Veja bem. Travou aqui. G. Continuando aí, ó. E essa maneira de conversar é típica da zona urbana ou rural? Como você chegou à conclusão? É típica da zona rural. É igual eu falei com vocês aí na questão F. Só de falar em Chico Bento, a gente sabe que a história, o assunto, ele vai gerar em torno o quê? Da área rural. Então, a linguagem aí, a maneira de conversar é típica o quê? Da zona rural, porque é mais comum as pessoas do campo do interior possuir outra carga cultural. Que outra carga cultural seria essa daí? O não acesso à escola, a falta de leitura e assim por diante. Porque se tivessem, vamos supor, se todos lá estudassem, tivessem boas escolas, lessem livro, eles não iam ter essa fala. É tranquilo para as pessoas aceitarem a fala típica da zona urbana? Então, veja bem aí, sim. Porque o que nós temos que saber? Existem variantes na nossa língua, mas a gente consegue entender a mensagem. Mesmo que ele fala palavras erradas, nós conseguimos entender. E aí, o que a gente acontece? A gente tem que saber que não pode haver na nossa sociedade o preconceito linguístico. Eu não tenho que discriminar o modo como a pessoa do interior fala, nem o modo como o baiano, o cearense, o gaúcho e assim por diante. Porque se existe uma variação cultural, vai existir também uma variação linguística. A questão 3, vocês iam elaborar um pequeno texto, tá? Não sei se vocês fizeram, mas espero que sim. Respondendo as questões abaixo aí, ó. Existe uma variedade melhor do que a outra? Ou seja, o modo de uma pessoa falar é melhor do que o outro, de uma região e assim por diante? Como devemos tratar as variedades linguísticas? Enquanto formas diferentes de realização da língua ou como correto e não correto? Então, vocês iam escrever com poucas palavras, praticamente é o que eu acabei de falar aqui. Existe uma variedade melhor? Não. Todas possuem o mesmo nível, uma mesma carga cultural, dependendo do que cada um recebeu. Enquanto formas diferentes de realização da língua, ou como correto ou não correto. Não existe correto e nem incorreto. O que existe é a gente saber onde e quando utilizar as variantes linguísticas. É o que eu falei lá no início da questão. Vocês têm que imaginar aí a língua como a nossa roupa, o modo como a gente veste. Você não vai com a mesma roupa no cinema, na praia, no casamento e assim por diante. O modo como você fala com seus amigos não é como você fala com seus pais, com seu professor e assim por diante. Então, o que a gente tem que saber? Quando usar as variações linguísticas.
apesar que nós conseguimos entender perfeitamente, mas a gente tem que saber utilizar no espaço adequado.